Bom, então, continuando aqui o artigo 144, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Traduzindo, o juiz não pode julgar processo em que tiver parente dele até o terceiro grau, atuando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, tá? Então, tanto o marido ou a esposa do juiz, quanto o filho, os pais, por exemplo, o juiz é filho de advogado. Se o pai dele tiver como advogado de uma das partes, o juiz não vai poder julgar aquele processo, tá? O juiz também fica impedido de julgar o processo quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Ou seja, também não vai poder atuar no processo em que ele seja parte, né? Em que ele, juiz, é o próprio interessado. Eu processei a companhia de energia elétrica porque queimou os móveis da minha casa e eu sou juíza. Lógico que eu não vou poder julgar o meu próprio processo, né? Também não vou poder julgar processo em que meu marido, ou meu filho, ou meu pai, né? Meus parentes, até o terceiro grau, sejam parte. O juiz também fica impedido de julgar quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Então, existe uma empresa, né? Um ente, uma pessoa jurídica, em que o juiz é sócio, né? Um clube de futebol. O juiz é sócio desse clube, então ele não pode julgar o processo em que o clube é parte. Também não pode quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, eu tenho uma relação de herança, uma relação de doação ou de emprego, né? Eu dei emprego para alguém. Esse alguém é parte nesse processo, então eu, juiz, não vou poder julgar. Também é impedido o juiz no processo em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Ou seja, o juiz que durante o dia atua lá no fórum e de noite dá aula numa universidade, por exemplo, no curso de direito, esse juiz não vai poder julgar processos em que a faculdade na qual ele dá aula seja parte, tá? Então ele fica impedido. O juiz também fica impedido no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, a parte, né, o réu ou o autor do processo é cliente do escritório do filho do juiz. Né? O filho do juiz é advogado, por exemplo, e o escritório dele tem um cliente que é autor de um processo. O juiz não vai poder, ele está impedido de julgar o processo do cliente do filho dele, mesmo que não seja o filho dele o advogado direto, né, o patrocinador, o advogado que está lá defendendo o autor, né, correndo atrás dos direitos do autor, patrocinando o autor. Então, não pode o escritório do filho do juiz, mesmo que seja outro advogado pertencente àquele escritório, o juiz não pode julgar quando ele for parte. E também quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, o juiz tem uma ação contra uma das partes ou contra o advogado dela, né? Então, também não vai poder estar impedido de julgar esse processo. Espero que esteja ficando claro. É complicado para mim também tentar explicar de uma forma simples tudo isso, porque a linguagem do direito é um pouco rebuscada, né?
Mas voltando para o começo, para quem nunca teve acesso, né, à lei em si, aqui no Código do Processo Civil, por exemplo, a gente tem o caput, né, a cabeça do artigo, que é sempre essa primeira parte do artigo, e a gente tem algumas vezes os incisos, aqui nesse caso a gente tem 9 incisos, e eles são numerados em números romanos, né? Então aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incisos. E aí essa minhoquinha aqui a gente chama de parágrafo, né? Para quem não conhece, o artigo também se divide em parágrafos. Aqui tem 3 parágrafos. E o parágrafo primeiro fala: na hipótese do inciso terceiro, né, do inciso 3 aqui, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Ou seja, o parente do juiz já era advogado da parte antes desse processo cair na mão desse juiz. Né? Lá, quando o advogado fez a petição inicial para entrar com o processo, ele era parente do juiz, mas ele é advogado, então ele entrou com o processo. Esse processo tinha que ser distribuído para outro juiz, mas acabou caindo na mão do parente dele, né? O juiz que é, por exemplo, pai dele. O que esse juiz que é pai faz? Se declara impedido. Fala, olha, estou impedido, não posso julgar esse processo. Vai e encaminha para outro juiz julgar, tá bom? O parágrafo 2º fala que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. O que isso significa? Que eu não posso criar uma situação para que o juiz que está julgando o meu processo se torne impedido. Isso é fato superveniente, né? Então eu não posso trocar de advogado, né, para pedir para contratar o filho do juiz para ser meu advogado só para criar um impedimento para eu trocar de juiz. Isso é proibido, é vedado, não pode, tá? E o parágrafo 3º fala que esses mesmos impedimentos, né, do inciso 3, também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, nesse inciso, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Traduzindo, mesmo que eu contrate um advogado que não é parente do juiz, mas esse advogado pertence ao escritório do filho do juiz, também caracteriza impedimento. Resumindo, é isso que o parágrafo 3º fala. Mesmo que eu não contrate diretamente o parente do juiz para ser meu advogado, se eu pego um advogado do escritório do parente dele, aquele juiz vai estar impedido pro meu processo do mesmo jeito, tá? Aí eu vou dar uma pausa e depois a gente vem falar um pouquinho sobre a suspeição do juiz.